vamos falar agora sobre 3 ações importantíssimas para o professor, para ele iniciar o seu trabalho em sala de aula, dentro de uma classe de ensino regular, ou até mesmo numa sala de recursos. Eu queria fazer, antes de falar sobre esses 3 aspectos, 3 ações do professor, queria falar que o que nós vamos apresentar aqui, ele é direcionado sim para uma escola regular, dentro de uma classe comum. Mas também são estratégias que poderão ser utilizadas em sala de recursos, em escola especial, isso aí nada impede. Mas nós pensamos justamente numa demanda que é muito maior e ela é muito mais exigente para o professor, que é justamente ensinar dentro de uma classe do ensino regular. Trabalhar com alunos da educação especial, alunos com deficiência, com algum transtorno de aprendizagem, ao mesmo tempo com alunos neurotípicos. Então isso é um desafio muito grande para o professor. Nós vimos como tem sido difícil a inclusão de alunos em escola regular. E essas 3 ações que o professor tem que ter inicialmente para elaborar suas estratégias, seu currículo, elas na verdade vão ocorrer concomitantemente, ao mesmo tempo. Nós vamos falar de forma separada, separadamente, para mostrar uma sequência didática, apenas dessa forma, para poder entender melhor. Mas na verdade nós estaremos fazendo essas 3 ações o tempo todo, mas elas têm que ser entendidas separadamente para a gente poder compreender melhor esse processo. A primeira ação que o professor vai ter é a observação. Ele tem que observar o seu aluno. Nós vimos naquele vídeo passado e como foi importante a observação da mãe para montar aquela estratégia para o seu filho. Então é a mesma coisa, nós teremos que observar o nosso aluno para montar essa estratégia. Depois ele vai ter que avaliar o seu aluno e por fim fazer a mediação das suas ações para poder desenvolver um bom trabalho com esse aluno. Então, o que seria essa observação? O primeiro passo, observação. O que seria a observação? Observar é procurar registrar todos os aspectos que você achar relevante para a construção de um currículo. Evidentemente que para observar eu preciso saber o que observar, saber para onde eu vou olhar. Eu gosto de fazer uma comparação com um músico. Observe que a gente vai, às vezes, em alguns lugares em que a gente pede para um determinado músico tocar uma música, uma obra, ele toca músicas bem diferentes, de estilos bem distintos, e ele sabe tocar tanto um clássico como um MPB ou um rock. Por que ele tem essa flexibilidade, né? Porque o seu ouvido está preparado para tocar vários tipos de músicas, de estilos musicais, por conta da sua preparação anterior. Ele não chega naquele momento improvisando. Ele sabe muito bem o que ele pode tocar, o que ele não pode, porque ele estudou antes, ele se preparou, ele treinou o seu ouvido. No início da nossa fala, lá no começo, nós falamos sobre o olhar sensível e instrumentalizado do educador. Esse olhar instrumentalizado é justamente isto que eu estou acabando de falar aqui. Para observar, eu preciso instrumentalizar o meu olhar, porque senão eu vou olhar um aluno de uma forma muito superficial, de uma forma ingênua, sem saber aspectos que são relevantes. Então, para que eu possa, por exemplo, pensar num currículo para uma criança com síndrome de Down, num adolescente com síndrome de Down, com deficiência intelectual ou com autismo, eu tenho que conhecer cada uma dessas situações. O autismo, a síndrome de Down e a deficiência intelectual. Eu tenho que conhecer um pouco da aprendizagem humana. Eu tenho que entender um pouco dos aspectos neurobiológicos que estão entremeados no comportamento, como nós vimos atrás, há pouco tempo, nós falamos sobre a questão da influência da química, são os fatores químicos que vão interferir no comportamento. É preciso saber essas coisas. Então, meu olhar tem que estar instrumentalizado. Quando é que um aluno que se joga no chão, ele está tendo uma reação por conta de uma birra, em razão de um comportamento
de uma criança que tenha geralmente esses comportamentos, ou é por conta de uma interferência sensorial? Quando é que uma criança ela se autoagride por um fator sensorial ou por um fator metabólico? Então eu tenho que ter esse conhecimento, isso é importante. A observação ela se dá a partir desse olhar instrumentalizado do professor. E o que eu preciso observar? Eu tenho que observar necessidades do aluno, as carências do aluno, mas principalmente aquilo que está ligado às suas potencialidades. Não é somente, o meu olhar não pode estar somente nas carências, nas limitações, mas o meu olhar precisa estar também nas suas potencialidades, né? Aquilo que eu posso promover para que ele possa desenvolver essa questão da aprendizagem. Então, por exemplo, nós vimos o filme do menino lá, do Miguel. Observe que a mãe, ela viu uma carência no filho, mas o seu olhar não ficou somente na carência. Ela sabia que seu filho era capaz de chegar até a casa da avó. Então ela investiu também nas potencialidades, né? Isso ela estruturou toda aquela estratégia por conta do conhecimento que ela tinha do garoto. A outra ação importante é a avaliação. Agora a gente tem que entender o que é avaliar. A avaliação é algo que se dá de forma projetiva, isto é, eu quando vou avaliar alguém, eu não posso apenas avaliar para classificar. Eu tenho que pensar assim, eu estou avaliando para fazer algo, para produzir alguma coisa, né? Para utilizar aquele feedback, quer dizer, uma avaliação, para promover alguma habilidade, algum movimento que seja importante para aquele aluno. Então a avaliação ela é uma ação projetiva, eu não avalio apenas para classificar. Mas se eu estou dentro de uma escola regular, eu vou utilizar também, eu posso utilizar instrumentos tradicionais de avaliação, como por exemplo a prova escrita, né? Isso pode ocorrer. Mas é importante saber a diferença entre prova e avaliação. A prova é um instrumento de avaliação, mas não se resume em toda a avaliação. A avaliação, o que eu vou avaliar no aluno, né? As suas condições psicológicas, as suas condições emocionais, as suas habilidades acadêmicas, tudo aquilo que ele traz naquele momento. Então, em cima do que ele trouxe, eu avalio e estabeleço as estratégias que vão ser importantes para eu poder desenvolver aquelas habilidades. No momento que eu estabeleci as estratégias, que eu criei as alternativas, eu produzi as atividades, eu também vou avaliar o comportamento do aluno naquelas atividades, diante daquelas atividades que eu elaborei. Então esse feedback também é uma avaliação. Então eu vou ver que a avaliação ela vai servir para mim como um instrumento de mediação. Eu avalio justamente para saber como agir. E a terceira ação é justamente essa, a mediação. A mediação é o momento em que o professor utiliza seu conhecimento para poder permitir ao aluno que ele saia de um determinado estágio de aprendizagem e consiga chegar no outro estágio ideal de aprendizagem. Nós temos lá os estudos de Vygotsky, que é muito utilizado na educação, que fala da zona de desenvolvimento proximal, em que nós vemos isto claramente estudado por ele. É basicamente isto, né? Evidentemente que o papel do mediador tem que ser bem pensado. De que forma é o papel do mediador? Como eu posso mediar uma situação? Um professor que seja o tempo todo diretivo nas ações, um professor que seja o tempo todo, que domine o tempo todo as ações, que não permita que o aluno desenvolva por si mesmo as suas estratégias, ele não está sendo um mediador. Nós vimos no filme lá do Miguel como que a mãe deixou o garoto andar com seus próprios pés. Vamos pensar num professor que também faça a mesma coisa, que estimule seu aluno, dá o desafio e diz assim, olha, oriente inicialmente, mas fale para ele, siga seus passos, continue criando as suas estratégias. E só vai intervir naqueles momentos que esse professor, essa professora, verificar que é importante intervir, para que ele não se perca, para que ele não erre, para que ele não desanime, para que ele não perca o foco.
Então este é o papel do mediador. O mediador não é aquele que faz o tempo todo, mas aquele que estimula o aluno a fazer. Essa estratégia é importante para inicialmente nós começarmos o nosso trabalho. Então nós vamos verificar que todo o nosso trabalho vai se dar nesse aspecto, né? Nós vamos ficar o tempo todo com o nosso aluno observando, avaliando e mediando. É importante que eu sempre tenha um registro daquilo que eu vi, porque eu posso esquecer. É muito comum quando eu estou em sala de aula, eu carregar um caderninho pequenininho no bolso da calça e um lápis, uma lapiseira, e eu vou anotando algumas coisas que eu acho importantes no aluno, né? Alguma coisa que ele me disse, alguma reação dele, porque naquele momento isolado ali parece uma coisa sem sentido, mas quando eu vou somando esses momentos que o aluno teve aquela reação, eu vejo que existe um padrão, e esse padrão pode me dizer alguma coisa a respeito da sua deficiência, dos seus transtornos e até mesmo das suas possibilidades. Então é importante o registro. E outra coisa também, dentro da observação, é que o registro me ajuda depois a montar aqueles relatórios que eu vou precisar ter para dizer como foi o desempenho do meu aluno em sala de aula durante esse período que eu trabalhei com ele. É bom também para registro utilizar a própria foto, se os pais permitirem, né, você fotografar as atividades. Então, assim, inicialmente nós vamos ter que trabalhar em cima de uma observação, avaliando cada situação observada por nós, e todo esse processo de observar e avaliar, ele vai servir também como mediação. Esses são os passos iniciais para que eu possa executar uma estratégia adequada. Inicialmente, eu vou fazer isso, eu vou observar o meu aluno, vou fazer um apontamento de tudo aquilo que eu vi, utilizar até mesmo as atividades que eu possa criar naquele momento, ou as próprias atividades de classe, para poder pontuar o que ele tem de potencial, o que ele tem de déficit, e através desse primeiro movimento eu vou estabelecer as estratégias para fazer mediação. Agora é importante saber que isso não é estanque, porque o ser humano muda constantemente. Por exemplo, um final de semana, isso é muito comum, pessoal, a gente entrega um aluno aos pais, na família, na sexta-feira, e chega na segunda-feira, ele vem totalmente modificado, o comportamento alterado, às vezes não querendo aprender, há uma situação assim que na sexta-feira estava bem diferente. Então é preciso também que eu observe, eu faça esse registro e faça as mudanças, as dinâmicas das atividades. Ela não pode ser estanque. Esse processo que eu estou falando de observar, avaliar e mediar, ele tem que ser um processo bem dinâmico, porque o nosso aluno vai mudando a cada dia. E se é criança, por exemplo, vai crescendo, vai entrando numa nova fase cognitiva, uma nova fase do juízo moral, como diz o Piaget, vai percebendo melhor as coisas, vai tendo um novo comportamento, vai crescendo, vai chegando na adolescência. Então, o ser humano, graças a Deus, é bem dinâmico e é preciso também que essa nossa prática tenha esse dinamismo.